Olá, querido aluno, seja bem-vindo à nossa aula 11, né? Seja bem-vindo novamente à nossa aula 11. Nós estamos aqui na parte 2 da aula 11. Vamos ver, neste primeiro momento, vamos voltar aqui nos nossos objetivos. Nós já cumprimos esse primeiro aqui, que é conhecer e exemplificar aí equipamentos de proteção coletiva. Nesse momento, nós vamos conhecer as sinalizações de segurança, né? Padrões de cores, né? Então, existem cores específicas que nós temos que utilizar aí na parte de sinalização de emergências, sinalização de segurança como um todo. Vamos lá? Então, a sinalização de segurança, né? Ela é colocada lá na norma regulamentadora NR26 e ela tem aqui por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para a prevenção de acidentes, identificando, meu querido aluno, os equipamentos de segurança, delimitando áreas, né? Então, identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases, e aí advertindo contra riscos. Então, nós temos aqui diversas cores: branco, azul, verde, alumínio, cinza, preto, marrom, púrpura, lilás, vermelho, laranja, amarelo, né? Nós vamos ver aqui algumas das cores que são usadas, né? Que devem ser usadas para determinadas sinalizações. Por exemplo, a cor vermelha, né? O vermelho, ele é usado para quê? O vermelho, ele deverá ser usado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção e combate a incêndio. Então, deve estar claro, a sinalização em vermelha deve indicar equipamentos de proteção e combate a incêndios. Numa emergência, a gente tem que estar claro aonde estão os equipamentos. A nossa equipe tem que estar treinada, né? Principalmente se a gente tiver uma brigada anti-incêndio dentro da nossa indústria, a equipe tem que estar preparada e tem que fazer a rápida visualização dos locais onde estão colocados esses equipamentos de combate a incêndio. Não deverá ser usada na indústria para assinalar perigo. Então, cuidado. Perigo não é a questão do vermelho. Vermelho é usado para combate a incêndio. Isso aqui é norma, gente, para que qualquer um que venha na sua indústria identifique que as partes vermelhas são de equipamentos de prevenção e combate a incêndios. O amarelo, né, ele deverá ser empregado aí para indicar cuidado. Então, por exemplo, cuidado, área exposta a calor, né? Cuidado, degrau, cuidado, chão úmido, todas utilizando amarelo. Tá? Então, amarelo empregado para indicar cuidado, para alertar o colaborador sobre determinado risco. O branco, tá? Não é azul, gente, o branco, tá? Passarelas e corredores de circulação por meio de faixas, localização e largura, a direção e circulação por meio de sinais, localização e coletores de resíduos, localização de bebedouros, área destinadas à armazenagem, locais, zonas de segurança, etc. Então, olha que legal. Azul com branco. Então, azul com branco. Ó, aqui. Estão vendo? Nós podemos usar aqui para direção, circulação, localização aí de bebedouros, de coletores, áreas de armazenagem, aí zonas de segurança. Branco e azul. Né? O azul será limitado aí a avisos contra o uso e movimentação de equipamentos que deverão permanecer fora de serviço. Então, o empregado em barreiras, ele é empregado em barreiras e bandeirolas de advertência a serem localizados nos pontos de comando, de partida ou fonte de energia dos equipamentos. Lembra que na primeira parte da aula nós falamos assim, olha, vai lá, põe um cadeadinho, põe uma tagzinha falando que tem manutenção colocada aqui em branco e azul. Olha que legal, o azul, né, é um indicativo aqui do quê? Da gente colocar na nosso acionador, nos comandos elétricos, falando, não ligue, porque
está em manutenção, tem gente lá. Tá? Então, viu essa placa? Não liga. Por quê? Porque tem gente lá fazendo a manutenção. O verde, ele é a cor que caracteriza aí a segurança. Nós vamos colocar aí caixas de equipamento de socorro de urgência, caixas contendo máscaras contra gases, chuveiros de segurança. Dentro da faculdade, né, a gente fala, sabe aquele chuveiro de segurança que tem na faculdade, dentro dos laboratórios, principalmente os laboratórios de química, né? Para que serve? Serve como um equipamento de proteção, né? Serve como um equipamento de segurança de vocês. Por exemplo, tem um lava-óleos, né? Cai alguma substância, você botou o becker lá, bateu na mesa, espirrou, caiu um ácido no seu olho, você vai lá no lava-olho, que tem que ficar lá 5 minutos. Eu até acho que é mais, se não me engano, são 5 minutos de água abundante no olho, no lava-óleos, aí, para poder não ter esse problema. Por isso que o lava-óleos não pode ser, né? O lava-óleos, o chuveiro, ele não pode ser cabide. A gente vê o pessoal usando como cabide, pendurando mochila. Gente, lava-óleos é algo fundamental, é algo quando acontecer uma emergência, tem que estar livre. Imaginou? Aí tem que ficar tirando as coisas para usar o equipamento de emergência. Então tem que estar livre. Chuveiro de segurança, localização de equipamento de proteção individual, emblemas de segurança, dispositivos de segurança e mangueiras de oxigênio, todos colocados aí em verde. Laranja. O laranja é a cor aqui que caracteriza a atenção, né? O amarelo é cuidado, o laranja é atenção. Nós podemos colocar aqui nas partes móveis de máquinas e equipamentos, as faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos, as faces externas de polias e engrenagens, botões de arranque de segurança, dispositivos de corte, bordas de serras e prensas. Então, colocar ali, ó, coloca a placa. Nós temos o agente, né? Nós temos o risco naquele ponto, coloca lá uma plaquinha laranja falando para o colaborador qual é a atenção que ele tem que tomar cuidado, qual é o risco que ele está tendo ali. Né? As cores, né? O corpo das máquinas deverá ser pintado aí de branco ou verde. Tá? As canalizações industriais para condução de líquidos e gases deverão receber a aplicação de cores em toda a sua extensão, a fim de facilitar a identificação do produto e evitar acidentes. Obrigatoriamente, a canalização de água potável deverá aí ter uma cor diferenciada. Então, cano de água não potável ou vapor quente deve ser diferente do cano de água potável. Né? Um cano de gás ou um cano de um líquido ou de um outro fluido importante dentro do nosso processo produtivo deve ser colorido de uma outra forma que não seja, por exemplo, a mesma da água. A água tem que ter uma cor específica para ela. Tá? Por exemplo, os encanamentos de ar comprimido, né? Os dutos de ar comprimido, todos têm que estar identificados aí para que a gente saiba, ó, aqui está passando determinado fluido. O vermelho indica perigo, o amarelo cuidado, o azul os avisos, verde segurança e o laranja aí atenção. Tá? Palavras de advertência: perigo para indicar substâncias que apresentam alto risco, cuidado para substâncias que apresentam risco médio e atenção para substâncias que apresentam aí risco leve. Muito bem. As sinalizações, por exemplo, de interdição, como devem ser as sinalizações de interdição? Tem que ter forma redonda, né? É um pictograma sobre fundo branco, né? O pictograma aqui com fundo branco, bordado com tarja vermelha e uma diagonal também vermelha. Então, ó, bordas vermelhas com uma diagonal em vermelho. Fundo branco, pictograma, né? A parte preta aqui, indicando a figura, né, da proibição, né, ou interdição. Por exemplo, proibido movimentação, né, proibido passar ali, naquele ponto. Ou, por exemplo, proibido fumar, né? Temos aí o pictograma, a sinalização de interdição, de acordo com a NR26. Sinalização de alerta
é aquela de forma triangular, com pictograma sobre fundo amarelo e bordado de preto, né? As bordas aí todas pretas. Sinalização de obrigação, por exemplo, o uso de EPI, né? Forma arredondada, um pictograma branco sobre fundo azul. Certo? Sinalização de segurança, a gente vê bastante isso aqui dentro da sinalização de emergência, de saída, por exemplo, ou indicando aqui a escada, né? Então tem que tomar um cuidado, né? Escada é fundamental a gente ter isso aqui. Forma retangular ou quadrada, né? Nós temos um pictograma branco sobre fundo verde. Sinalização de prevenção de incêndio, forma retangular ou quadrada, um pictograma branco sobre fundo vermelho, né? Então, nós temos aí toda a parte de prevenção. Lembrando que o vermelho, né, mais indicado aí para a prevenção de incêndios. Nós temos um ponto fundamental também, que numa CIPA, por exemplo, é fundamental a gente discutir esse tipo de situação. Quando acontecer uma emergência, quais serão os procedimentos adotados numa emergência? Na faculdade que eu trabalhei, existiam protocolos de emergência. Então, nós adotamos um ponto em que a brigada de incêndio, né, a brigada de emergência, aí feita pelos colaboradores, que nós recebíamos treinamento de primeiros socorros, nós recebíamos equipamentos aí de primeiros socorros, a parte de incêndios, onde estão as mangueiras, perceber, assim, quais são, olhar o quadro de alarmes e perceber qual era o alarme que estava soando por causa do incêndio, e aí conseguir fazer o deslocamento. A saída de emergência, por exemplo, de emergência não pode ser para uma via de alta movimentação. Então, você não pode fazer a saída de emergência saindo numa autoestrada, por exemplo. Né? A gente dá preferência para sair o quê? Numa via que não tenha muita movimentação, porque senão é mais um risco que o nosso colaborador vai ter ali. Então, criar os planos de emergência, por exemplo, planos de evacuação, planos para quando acontecer um acidente, quem vai fazer o quê, né? Então, dentro lá da configuração da CIPA, dependendo também do tamanho da nossa empresa, a gente tem que ter, esses colaboradores têm que ter esse tipo de treinamento para os nossos colaboradores. Então, gente, esse daqui é o fim da nossa parte 2 da aula 9. Daqui a pouco a gente volta aqui, vai lá, a parte 2 bem mais curta, vai, toma uma aguinha, volta aqui para a nossa parte 3 da aula 9. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.